Este é o seminário interdisciplinar, professor orientador Thalita Montagna. Nome do aluno, Cristiano Ricardo do Amaral. Planejamento e orçamento de uma edificação popular. Resumo. Este estudo apresenta o planejamento e orçamento de duas residências de 75 metros quadrados, totalizando 150 metros quadrados. Foram aplicados EAP, cronograma físico-financeiro e levantamento de quantitativos. O custo total estimado foi de R$ 525.781,52, incluindo a aquisição do lote e a habite-se. A rentabilidade projetada varia entre 6,5% e 14,1% em um ciclo de 6 meses. O estudo demonstra a importância do planejamento estruturado para avaliar a viabilidade de obras residenciais. Introdução. Este estudo apresenta a simulação do planejamento e orçamento de duas residências de 75 metros quadrados, utilizando ferramentas como EAP, cronograma e quantitativos. A proposta atende aos objetivos do seminário e demonstra, de forma técnica, como essas ferramentas contribuem para avaliar a viabilidade de um empreendimento residencial. Trata-se de uma simulação acadêmica baseada em parâmetros reais. Fundamentação teórica. O planejamento organiza recursos, define metas e estabelece sequência lógica das atividades. Matos 2010 afirma que o planejamento adequado reduz improvisos, aumenta a produtividade e diminui retrabalhos, sendo essencial para obras de pequeno porte. Segundo Limer, 1997, o planejamento é a base para as decisões assertivas durante toda a execução da obra, reforçando a importância de definir escopo, prazos e recursos antes do início da construção. O PMBOK 2017 descreve o planejamento como o processo que define o escopo, estabelece os objetivos e desenvolve o curso de ação necessário para alcançar os resultados esperados. Essa visão destaca que planejar envolve também monitoramento e controle. A estrutura analítica do projeto EAP é fundamental para decompor o escopo em partes menores e gerenciáveis. O PMBOK 2017 destaca que o EAP facilita o controle, a comunicação e a atribuição de responsabilidades. Souza 2014 define que o orçamento é a tradução financeira do projeto, indicando que todas as decisões técnicas se materializam em custos. Assim, o orçamento é instrumento que permite avaliar a viabilidade econômica de uma obra. Tizaka, 2011, reforça que o orçamento deve considerar custos diretos, indiretos, encargos sociais, impostos e BDI. A falta de rigor compromete a viabilidade econômica do empreendimento, evidenciando a necessidade de precisão. O levantamento de quantitativos é crítico, pois erros nessa etapa afetam todo o orçamento. O SBIC 2014 afirma que a precisão depende da qualidade dos projetos e da metodologia de medição adotada. Mioto 2012 destaca que a integração entre planejamento e orçamento reduz riscos e aumenta a eficiência, mostrando que essas áreas devem atuar de forma conjunta para garantir previsibilidade. Deus, 2019, descreve o cronograma como um instrumento que representa temporalmente as atividades, permitindo visualizar sequência, duração e marcos importantes. O cronograma físico-financeiro relaciona avanço físico e desembolso financeiro. Cambiang, 2011 e Matos, 2010, afirmam que o planejamento e orçamento integrados reduzem desperdícios, aumentam a qualidade final da obra e contribuem para a satisfação do cliente. Materiais e métodos. A metodologia adotada estruturou o estudo em 3 etapas: definição do tipo de pesquisa, seleção de fontes e organização da análise. A pesquisa é aplicada por utilizar conceitos de planejamento e orçamento em um problema real simulado, descritiva ao detalhar a elaboração da EAP, do cronograma e do orçamento, e exploratória ao aplicar ferramentas de gestão de obras para avaliar cenários e viabilidade. As fontes utilizadas incluem os projetos arquitetônicos reais de 2 unidades, planilhas de quantitativos, cronograma físico-financeiro e controle financeiro teórico. A pesquisa também se baseou em literatura técnica, como Matos 2010, Tizaka 2011 e PMI 2017, que fundamentaram a elaboração da EAP, a definição das durações e a composição dos custos. Os resultados foram apresentados de forma qualitativa, interpretando dados e discutindo a eficiência das ferramentas aplicadas. Aqui vemos o nosso projeto das 2 habitações residenciais que foram construídas em um lote, buscando o mercado da Minha Casa, Minha Vida. Aqui temos o levantamento de quantitativos de todas as fases da obra. Aqui vemos o cronograma físico-financeiro. Aqui vemos o controle financeiro, demonstrando alguns custos que foram lançados ao longo da execução da obra.
Resultados e discussões. A EAP estruturou o escopo de 2 unidades, permitindo padronização, identificação de dependências e melhor organização das etapas, simulando ganhos de escala e redução de desperdícios. O cronograma estimou 120 dias de execução. A simulação da obra paralela indicou maior eficiência da equipe, menor ociosidade e possibilidade de reduzir o tempo total por meio de sobreposição planejada de atividades. O custo total estimado foi de R$ 525.781,52, incluindo lote e habites. Com vendas entre 280 mil e 300 mil por unidade, o lucro projetado varia de 34 mil a 74 mil, com rentabilidade de 6,5% a 14,1% em 6 meses. O valor do lote, 100 mil, é o principal fator que reduz a margem. Conclusões. O estudo demonstrou a aplicação prática de ferramentas de planejamento e orçamento, permitindo simular a viabilidade de 2 residências. O custo total aproximou-se do valor de venda, evidenciando a importância do custo do lote e do planejamento integrado para decisões mais seguras e eficientes. Aqui temos as referências. A vitória é alcançada por aqueles que se antecipam. Sun Tzu. Obrigado.